Olá, muito boa tarde, boa noite já você que nos acompanha aqui no canal Esporte na Band. Está no ar o Band Placar com oferecimento BandBet. Aqui a gente traz as melhores informações para você sobre jogos do dia e do final de semana, de vários esportes e, claro, as melhores oportunidades do mercado na BandBet para você. A gente começa falando sobre um clássico do futebol de São Paulo, deste sábado, partida que será disputada no Morumbi entre São Paulo e Santos. Duas equipes que chegam a essa partida, esse clássico, em estágios muito diferentes. O São Paulo, afinal de contas, se reabilitou depois da derrota para o Palmeiras pela mesma competição, vencendo por outra competição, o Campeonato Brasileiro, o Flamengo de virada no mesmo Morumbi por 2-1. São Paulo que entrou com 3 zagueiros nessa partida, Arboleda, Alan Franco e Sabino, logo o técnico Hernan Crespo, imagino eu, que vai repetir essa formação no jogo contra o Santos. Caleri e Luciano foram os titulares no ataque. Marcos Antônio jogou muita bola contra a equipe rubro-negra do Rio de Janeiro. Acredito que o Marcos Antônio seja peça fundamental para que o São Paulo atinja aquele objetivo estabelecido pelo técnico Hernan Crespo, que é não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, fazer 45 pontos, o que matematicamente livra a equipe da Série B no ano que vem. O São Paulo muito complicado, vive um clima turbulento fora do campo. Teve a renúncia, do então presidente Júlio Casares. Hoje, Harry Macis é quem comanda a equipe do Morumbi. Vamos falar um pouco sobre esse Santos também, que vem de um resultado muito ruim no meio de semana, na última quarta-feira, para a equipe da Chapecoense. O Santos não fez um mau primeiro tempo. Aliás, Gabriel Menino e Miguelito jogaram muita bola, mas o técnico Juan Pablo Vojvoda deve mudar algumas peças na equipe. Lembrando que Alexis Duarte, o paraguaio, foi muito mal no miolo de zaga. Ali é um problema, né? Ele deve jogar com Adonis Frias e Zé Ivaldo, diferentemente da partida contra a equipe catarinense. Mas o Santos tomou uma pancada de 4-2, vencia por 2-1 com um gol belíssimo do Gabriel Menino e outro tento anotado por Barreal, que entrou depois do intervalo. Deve ser titular, claro, nessa partida contra o São Paulo. Lembrando que Neymar está fora, a expectativa é o retorno de Gabriel Barbosa. A BandBet já tem o mercado aberto para você, para esse grande clássico do futebol de São Paulo. Duas equipes que tentam a classificação, mas ao mesmo tempo brigam contra o rebaixamento também no Campeonato Paulista. Aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui ao meu lado direito e você será direcionado para a capa do site. E aí você vai fazer o seguinte, vai dar um scroll aqui para baixo, tá? E aí você vai no botão Paulista Série A. E aí temos as partidas de amanhã, às 8h30 da noite, São Paulo e Santos, com o São Paulo pagando 2,23. Acho que é uma boa odd, porque clássicos em São Paulo estão muito condicionados a um fator, a torcida única. Então, só haverá a torcida do São Paulo no Morumbi. Então, eu acredito numa vitória do São Paulo sobre o Santos amanhã, às 8h30 da noite. A gente sai do Campeonato Paulista e agora a gente fala sobre o melhor basquete do mundo, a NBA, porque tem um grande jogo nesta noite, às 9h30, no horário de Brasília, logo mais, entre Portland Trail Blazers e New York Knicks, no Madison Square Garden. E agora ele, o correspondente Band Placar com oferecimento BandBet, diretamente de Nova York, onde o jogo vai acontecer. A bola é contigo, Eduardo Barão. Um grande abraço a você. Fala, Bernardo, grande abraço para você, para todo mundo aí no Brasil. Chegou a sexta NBA, e claro, com destaque para um jogão de bola logo mais aqui em Nova York, no Madison Square Garden. Teremos o time da casa, o New York Knicks, enfrentando o Portland Trail Blazers. O Portland, comandado pelo técnico brasileiro Thiago Splitter, que tem feito uma boa temporada, uma tentativa de recuperação do Portland depois de um início muito ruim na temporada da NBA. O Portland acabou subindo, é verdade que vem de algumas derrotas, né? Mas hoje estaria naquela faixa de classificação para o play-in. E tem no seu ala, Deni Avdija, o israelense, o seu principal jogador está conseguindo fazer aquela equipe jovem do Portland
bons jogos, boas vitórias. O Thiago acabou fazendo um bom trabalho, tem feito um bom trabalho com a equipe do Portland, que, claro, né, sofre, não tem grandes jogadores assim como tem, por exemplo, o New York Knicks, especialmente seu armador, o Jalen Brunson, jogador que foi escolhido para começar o All-Star Game na seleção do leste. O Brunson é um jogador diferente, aquele armador que consegue controlar a partida, fazer muitos pontos, bolas de 3, bolas do garrafão. É um show ver o Jalen Brunson em quadra. Além disso, tem jogadores também tradicionais, Karl Anthony Towns, o seu ala pivô, que não está muito bem nessa temporada, mas é sempre um cara de muita força. É aquela história. O Madison Square Garden, o ginásio aqui em Nova York, vira um caldeirão. O Knicks, se não está indo tão bem como a torcida esperava, até chegou a vaiar o Knicks em alguns jogos, está em segundo lugar na Conferência Leste. E se você pegar os últimos 5 jogos envolvendo o Portland e Knicks, o New York Knicks venceu os últimos 5. Por isso o Knicks é muito favorito no jogo dessa noite contra a equipe do Portland. Um grande abraço para você. Até mais! Valeu, Barão. Um grande abraço a você. Imagino que o New York Knicks entre como favorito, não só pelo fator casa, mas pelo fato de ter uma campanha melhor. São 2 conferências diferentes. O New York Knicks é o vice-líder da Conferência Leste e no Oeste o Portland Trail Blazers, até numa campanha surpreendente, aparece na 9ª colocação, hoje na zona de play-in. O New York Knicks conta com jogadores como Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, ou Giannobi, que é um ala, ou seja, um time muito bem guarnecido em 3 das 5 posições do time titular de basquete. Em contraponto, o Portland Trail Blazers tem o israelense Denis Advija, que é um baita jogador, um ala, assim como o Tumani Camara, jogador belga que atua na mesma posição. O Sharp é um armador, são os 3 cestinhas da equipe do estado do Oregon, jogando nessa partida contra o New York Knicks, que tem uma dúvida, Josh Hart, ex-jogador do Lakers e também do Portland Trail Blazers. Aponte sua câmera mais uma vez para o QR Code que aparece aqui em cima ao meu lado direito ou digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br. Pronto, você será direcionado mais uma vez para a capa do site. E aqui é o seguinte, ó, você vai à capa do site, você já está nela, e aí você vai clicar no botão NBA. Logo mais às 9h30 da noite, a bola vai subir para essa partida entre New York Knicks e Portland Trail Blazers. Aqui a odd está boa para os Knicks, pagando 1,32. Lembrando que a equipe de Nova York é franca favorita para essa partida. É o que eu sempre falo por aqui, pessoal. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Até a próxima.